O tema da minha fala hoje é aprendizados da caverna. E para referenciar essa fala, eu vou ler para vocês o Salmo 142, que é uma oração de Davi. Diz assim, eu estou lendo pela Bíblia de Estudos a mensagem, tá? É uma outra versão, uma versão mais contemporânea, eu gosto muito. Clamo em voz alta ao Eterno. Em alta voz, suplico por sua misericórdia. Apresento todas as minhas queixas a Ele e exponho meus problemas nos mínimos detalhes. Quando mergulho no desespero, meu espírito enfraquece. E tu sabes como me sinto. Sabes do perigo que estou correndo, das armadilhas escondidas no caminho. Olho para a direita e para a esquerda. Não há uma alma que se preocupe com o que acontece. Eu protesto, mas sem êxito. Sinto-me abandonado. Então, clamo ao Eterno. Tu és minha última chance, minha única esperança. Ouve, por favor. Nunca fiquei assim. Livra-me dos que me perseguem. Eu não sou páreo para eles. Tira-me desta prisão, para que eu te agradeça em público. Teu povo fará um círculo em torno de mim, e tu me trarás chuvas de bênção. Esse é um salmo muito legal, é um salmo de Davi, num momento muito especial da vida dele. Mas antes da gente falar do salmo, é interessante a gente entender um pouco essa dinâmica dos salmos, né? Há vários tipos de salmos, né? Tem salmos de louvor e adoração, salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmo de romagem, salmos reais, salmos imprecatórios e salmos sapienciais. Esse salmo, o 142, é um salmo sapiencial, é um salmo didático. Em hebraico, a palavra é maskil. Ela não se tem a tradução exata dela, né, dessa palavra. E o sentido mais provável é instrução. Então, esse salmo é um salmo didático, porque ele é uma poesia cuja função é instruir o povo, passar o ensinamento. E ele passa. Uma informação fundante desse salmo é que é uma oração de Davi que ele fez quando estava na caverna. Essa experiência da caverna se encontra em 1 Samuel 22, de 1 a 5, se alguém depois tiver interesse em entender melhor, mas a gente vai falar um pouquinho do que estava acontecendo, a gente vai contextualizar essa experiência de Davi. Saul, que era um rei muito louco, não é? Ele tinha muito ciúme e, ao mesmo tempo, admiração e muita inveja de Davi. E ele queria matar Davi. E Davi se viu muito só, se viu abandonado, se viu sem forças, porque ele não queria ser morto por Saul e ele não tinha saída. Então, ele se escondeu numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Interessante que a família de Davi foi com ele para essa caverna. E junto com Davi e a sua família, mais ou menos 400 homens com algumas características. Uns estavam em aperto
Como assim? Porque estavam sendo perseguidos, outros estavam endividados, completamente sem dinheiro, outros estavam amargurados de espírito. Então, Davi passou a ter um exército de mais ou menos 400 homens e mais a sua família, homens esses endividados, de espírito amargurado e em aperto. Essa experiência de Davi, quando eu estava estudando, preparando essa fala, tal, eu me lembrei de uma música do João Bosco e do Aldir Blanc, que se chama O Rancho da Goiabada. E ela fala assim, ó, os boias frias, quando tomam umas biritas, espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa. É goiabada cascão, com muito queijo, depois café, cigarro e o beijo de uma mulata chamada Leonor ou Dagmar. E aí ele diz mais, eu vou ousar cantar aqui. Amar, um rádio de pilha, um fogão jacaré e a marmito domingo no bar, onde tantos iguais se reúnem contando mentiras para poder suportar. Ai, são pais de santo, pau de arara, são passistas, são flagelados, são pingentes, balconistas, palhaços marcianos, canibais, lírios pirados, dançando, dormindo de olhos abertos à sombra da alegoria dos faraós embalsamados. Percebe que a experiência de Davi com os seus 400 homens é a mesma que o João Bosco e o Aldir Blanc relatam. Então, assim como na música do João e do Aldir, esses homens que contam mentiras para poder suportar a dor e a opressão do trabalho, a gente percebe que não há relato de homens felizes acompanhando Davi nessa fuga para a caverna. O exército de Davi era um exército de derrotados, de amargurados, de perseguidos, de endividados. E Davi se fez chefe. E a caverna, é interessante a gente observar isso, porque a caverna é um lugar de visão turva. O que é uma coisa turva? O que é uma visão turva? Turvo é um conceito que vem da palavra latina turbidus, não é? É um adjetivo que pode ser utilizado para escrever qualquer coisa que não apresenta transparência, pureza ou nitidez, não apresenta uma luz plena. Então, turvo é aquilo que se apresenta com opacidade, né? Aquilo que se encontra coberto de nuvens, a gente fala, o céu está turvo, né? É aquilo que falta claridade, aquilo também que é hesitante, que demonstra muitas dúvidas, ou então se altera pelas circunstâncias. E aí não tem como a gente não se referir ao mito da caverna de Platão. Olha a semelhança, né? O mito da caverna trata-se de uma alegoria para que a gente perceba que nós podemos nos libertar da condição de escuridão que nos aprisiona. Através do quê? Através da luz da verdade. Então, como é que é esse mito da caverna? Eu não sou muito boa em filosofia, não. Mas, assim, a gente pode imaginar
um muro bem alto, separando o mundo externo e uma caverna. Nessa caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. E no interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. E eles ficam de costas para a entrada da caverna, acorrentados, sem poder locomover-se, forçados a olhar tão somente para a parede do fundo da caverna, onde são projetadas aquelas sombras de outros homens que estão além do muro, mas mantêm acesa uma fogueira. Então, pelas paredes da caverna também ecoam os sons que vêm de lá de fora, de modo que os homens que estão presos na caverna, associando esse som às sombras, pensam ser deles as falas. Eles não conseguem identificar que são falas que vêm de fora. Eles acham que são deles as falas. E julgam essas sombras que eles veem como realidade. Então, nesse mito da caverna de Platão, nós somos, esses prisioneiros somos nós mesmos, né? Somos pessoas comuns, vivendo no nosso mundo limitado e presos e presas em nossas crenças costumeiras. A libertação dessa prisão e, por conseguinte, a saída da caverna para a plenitude de novos tempos simboliza o quê? A busca pelo conhecimento verdadeiro. Lá fora, fora da caverna, tem luz, tem a luz do sol. E essa luz solar do exterior da caverna simboliza exatamente isso, esse conhecimento verdadeiro que nós, homens e mulheres simples, comuns, não estamos dando conta de ver. Então, é muito interessante, né, a gente entender que o ser humano pode se libertar da condição da escuridão que o aprisiona por intermédio da verdade. E aí, a gente fazendo esse paralelo com o mito da caverna de Platão e a experiência de Davi, a gente pode dar conta do desespero, da cegueira, da limitação daqueles 400 e poucos homens, mais a família de Davi. E aí a gente precisa se perguntar: em que caverna nós nos metemos? Em que caverna nós nos metemos? Eu não tenho como não citar o José Saramago, que é um grande escritor português, querido, já falecido. Ele tem 2 livros lapidares, livros onde ele tratou, né, da obscuridade em que a humanidade se encontra. E em pelo menos 2 livros eu vou citar, né? O primeiro é A Caverna, que ele faz um paralelo com o mito da caverna de Platão, e ele conta a história, né, de um oleiro, de um guarda, de 2 mulheres e de um cão que era muito humano. E esses personagens circulam no centro de um grande shopping center, né? Um grande monumento de consumo, onde todos os moradores que circulam ali usam crachás, são vigiados por câmeras de vídeo e não podem abrir as janelas das suas casas. Na verdade, nesse livro, o Saramago ele mostra, né, assim, o estrago que o capitalismo faz em nossas vidas. E o outro livro, que virou um filme maravilhoso, até o
acho que Walter Salles, né? Murilo Salles ou Walter Salles, né? Dirigiu, melhor dizendo, que é um ensaio sobre a cegueira, que narra a história de uma epidemia de cegueira, né? Que se espalha por uma cidade, causando grande colapso na vida de todas as pessoas da cidade e abala todas as estruturas sociais. Então, através dessa obra dolorosa, pesada, densa, né? Sofrida por demais, né? Ele quer mostrar as reações do ser humano diante as necessidades, as incapacidades, a impotência dos outros seres humanos que a gente não dá conta de interagir, né? E acaba desprezando. Então, nesse livro, ele tenta dizer efetivamente isso, que nós não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Então, hoje, né, eu posso dizer que a caverna que a gente se encontra é essa pandemia gerada pelo coronavírus. Então, se a gente já tinha uma visão turva enquanto humanidade, agora a gente tem muito mais. A gente tem sofrido muito mais. Eu estava observando, né, os pedidos de oração e fiquei muito tocada com muitos deles. Uma mulher querida disse assim: eu estou com minha alma adoecida, eu estou muito cansada. E é exatamente assim que todas e todos estamos nos sentindo. Embora a gente já comece a ver que há luz no fim do túnel, né? Vacinas, possibilidades, os médicos e os profissionais de saúde. Eu estava vendo uma entrevista, não sei onde, mas um médico falando que hoje eles já estão conseguindo entender melhor o processo da doença, então eles já não intubam tão rapidamente. Percebe? Eles estão dando conta de compreender a dinâmica, mas o fato é que, diante de tanta morte, ainda estamos encavernados, se é que eu posso usar essa palavra. E eu tenho que trazer, então, uma fala do Mujica, José Mujica, né, que foi presidente do Uruguai, que é uma criatura brilhante, e ele falando dessa caverna onde nós nos encontramos, ele diz assim: se eu pudesse acreditar em Deus, diria que a pandemia é um aviso para os sapiens, né? Quer dizer, para a espécie humana. E olha bem o que ele fala, olha que reflexão profunda para quem se encontra na caverna. Ele diz: eu me pergunto, somos humanos atingindo o limite biológico da nossa capacidade política? Seremos capazes de nos redirecionar como espécie e não como classe ou país? A política parecerá distante para se casar com a ciência? Vamos aprender a lição do desastre ao ver como a natureza revive? A medicina, o ensino, o trabalho digital e a robótica se firmarão e entraremos em uma nova era? Haverá batalhões fortes de médicos capazes de lutar pela vida em qualquer lugar? Ou continuaremos gastando 3 milhões de dólares por minuto em orçamentos militares?
E aí ele finaliza: tudo depende de nós mesmos. E aí eu me lembro do Leonardo Boff, amado, eu bebo muito nessa fonte. Tem um vídeo dele circulando nas redes que ele fala assim, que também é papo de caverna. Ele fala assim: dentro de cada um de nós há um pequeno Bolsonaro. Ai, eu fiquei tão constrangida quando eu vi isso. Dentro de cada um de nós há um pequeno Bolsonaro. E ele diz: os antropólogos definem que há em nós a dimensão sapiente e a dimensão demente, a dimensão de luz e a dimensão de treva. E assim como a Alemanha e a Itália escolheram Hitler e Mussolini, a sociedade brasileira escolheu Bolsonaro, dando vazão ao nosso lado demente. E ele fala: do coração vem a bondade e a gentileza, mas também vem a vingança e o ódio. Temos sombras terríveis como sociedade, como a escravidão, o genocídio indígena, a casa grande, que é uma estrutura mental, que a oligarquia, segundo ele, pensa assim. E essa visão oligárquica ganhou corpo em Bolsonaro. E para mudar isso, diz ele, temos que enfrentar a realidade com a verdade. Lembra que é a verdade que nos tira da caverna? Porque a verdade, tem força em si e ela é capaz de derrotar a mentira. A mentira, segundo ele, se desmascara por si mesma. Porque nós vivemos na sociedade da pós-verdade, a naturalização da mentira, que só nos desestrutura. E ele fala mais: o coronavírus é a resposta da natureza diante de tanta agressão que a humanidade tem praticado contra a Mãe Terra. E a Mãe Terra, então, tem mandado vários sinais: terremotos, enchentes, secas, tempestades, avalanches. E agora, segundo ele, o sinal é o coronavírus, para que a humanidade respeite a Mãe Terra, Gaia, a Terra viva. Ela está se defendendo da humanidade. Olha que coisa terrível. A Mãe Terra está se defendendo da humanidade. A resposta dela, então, é pelo coronavírus. E a nossa postura agora tem que ser, sim, pela ciência, pela técnica, mas isso só não basta. Tem que se estabelecer uma nova relação com a natureza, uma relação de amizade, de cuidado, de amor pela Mãe Terra. Aprender a cuidar da Mãe Terra como cuidamos da nossa mãe.
E a gente precisa resgatar a amorosidade. Chega de capitalismo feroz, que exclui a maioria absoluta e privilegia pouquíssimos. Precisamos, segundo ele, estabelecer as lições que estão colocadas para estabelecermos uma nova biocivilização. E aí, voltando para a experiência de Davi na caverna, a gente pode ver que o salmista vivenciou uma experiência de dor e angústia que o levou a essa caverna para que ele se escondesse. Mas é interessante que, apesar de todo esse processo de angústia, ele teve um lampejo de fé e de esperança para encontrar a saída para a sua dor, para encontrar a luz no fim do túnel. E ele fala, a gente pode ver assim, sobre 3 aspectos. O primeiro é que esse processo de angústia, né, do salmista é profundamente contemporâneo. A gente acabou de ver a fala do Boff, a gente acabou de ver a fala do Mujica. É contemporâneo porque o sofrimento é inerente à nossa condição humana. E aí, a caverna parece ser o caminho mais fácil. E dor, angústia, medo, solidão são coisas absolutamente paralisadoras. Mas também podem nos servir de impulso para a gente encontrar a saída. Eu lembro de uma concepção taoísta que fala: dor é vontade de ser. Dói porque nós queremos ser. E Davi, então, reconhece a sua crise, mas ele tem a quem recorrer. Logo, não é uma dor sem perspectiva. Ele sabe que ele pode contar com Deus, porque o Eterno está ali para socorrê-lo. Então, ele aponta uma metodologia da cura. Qual é essa metodologia? Ele reconhece a dor e a crise, ele se sabe fraco, mas ele alimenta a esperança de cura vinda da parte de Deus. E aí, o que ele faz? Ele ergueu a voz, ele clamou, ele suplicou, ele derramou a sua queixa perante Deus, ele expôs a sua tribulação e ele se comprometeu a dar graças depois que a sua tormenta passasse. Ou seja, ele se moveu, ele não ficou paralisado, ele não ficou amarrado aos grilhões da sua dor. Então, esse processo de dor do salmista é um processo pedagógico. E ele nos ensina, é um salmo didático, lembra? Ele nos ensina, porque por mais que a sua dor o afligisse, ele se manteve lúcido. Porque mesmo no desespero, ele enxergou o renovo. Me lembrei de uma música que o Boca Livre canta, né, que fala: quando desespero, vejo muito mais. Parece que essa foi a experiência de Davi, né? Ele estava no desespero, angustiadíssimo, mas ele ficou lúcido. Ele estava vendo que ali tinha uma possibilidade de renovo, ali poderia vir a cura que ele estava buscando da parte de Deus. Então, a gente precisa sorver
essa experiência em nossos processos de dor, de luto, de fraqueza, de depressão, de angústia. Processos esses, tanto os individuais quanto os coletivos. Porque esses processos vão nos trazer crescimento e renovo, porque nós podemos afirmar: Deus está conosco, Ele é o nosso porto seguro e saída para as nossas aflições. E as nossas atitudes? E o que a gente faz para sair da caverna? Como sair da caverna? E eu ouso dizer, a gente precisa caminhar em busca da verdade. A verdade plena, não a pós-verdade. Não essa que a gente tem visto aí sendo arrotada por ignorantes e por políticos que, em nome de Deus, levam o povo para a caverna. Então, caminhar em busca da verdade. A gente precisa exercitar a fé em toda a sua potencialidade, mas exercitá-la sem medo. Medo é o contrário da fé. O Dom Pedro Casaldáliga fala isso, né? Que o contrário da fé não é a dúvida, o contrário da fé é o medo. A gente também precisa acreditar num caminho de amorosidade, de compaixão, um caminho de saídas coletivas. Não adianta eu querer saída só para mim. Não adianta, não vai resolver. As saídas, nessa caverna que nós nos encontramos, as saídas precisam ser coletivas. E a gente precisa ter Deus, Pai e Mãe, Deus, Pai e Mãe, como presença viva, caminhantes no nosso meio. Um Deus não verticalizado, um Deus engarrafado que a gente solta a hora que precisa para aliviar as nossas dores. Não, mas um Deus horizontalizado, um Deus vívido, um Deus, Pai e Mãe, cheio de energia, que caminha conosco e que dança dentro de nós. Essa perspectiva de um Deus dançante dentro de nós, um Deus pleno de alegria, é algo que alimenta, conforta e nos enche de luz da verdade. Então, para fechar essa palavra, eu quero te dizer, e dizer a mim também, descansa, ó alma, eis o eterno ao lado. E mesmo que se estiver escuro, faça como o poeta Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto. Que Deus Pai, Deus Mãe, encha a nossa vida de alegria, encha a nossa vida de esperança, encha a nossa vida de conforto, encha a nossa vida de consolo diante de tantas perdas, mas que nós caminhemos não mais em direção à caverna, mas que caminhemos em busca de luz e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade nos libertará. Amém.